Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos ter uma aula de matemática, tá? Vamos fazer uma revisão daquilo que nós vimos em sala de aula, né? Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com a adição a partir do material dourado. E o que é o material dourado? Vamos relembrar. Então, o material dourado é esse material aqui, ó, com essas pecinhas. E aí a gente vai ter, com material dourado, uma unidade representada por cada pecinha dessa, ó, certo? Uma dezena representada por um palitinho desse e uma centena representada por uma placa dessa aqui, tá bom? Então veja só. Quando eu tenho até 9 quadradinhos desse, eu tenho 9 unidades, certo? Se eu colocar mais uma e completar 10, então eu vou criar um conjunto de 10 unidades, tá bom? Então, quando eu crio um conjunto de 10 unidades, eu crio uma dezena, certo? Por isso que tá aqui 10 quadradinhos desse emendado no outro. Já quando eu tenho 10 dezenas, 10 palitos desse, eu vou chegar a uma placa. Então, essa placa aqui, ela equivale a 100 unidades, que é a mesma coisa de 100 quadradinhos pequenininhos desse, ó. Ou 10 dezenas, que é a mesma coisa de 10 palitinhos desse, em que cabe uma unidade em cada um, tá bom? Então, guarda aí essas informações com vocês e vamos para a aula. Os números, eles estão espalhados por todos os lugares desde que a gente começou a usar, certo? Praticamente em todas as atividades humanas, nós temos envolvido a contagem. A adição, ela é uma das 4 operações fundamentais da aritmética, e ela consiste em adicionar 2 ou mais números naturais, conhecidos como parcelas, que produzem, em todos os casos, o único resultado que chamamos de soma ou total. Nós vamos observar essa imagem hoje e a partir dela nós vamos resolver algumas questões, alguns probleminhas, tá certo? Nós podemos perceber os números aí em vários lugares. Depois dá uma olhada lá no Google Forms para a gente fazer esses exercícios. Quando nós falamos de uma adição, nós vamos ter algumas partes que são as partes que compõem a adição, tá bom? Então, nós vamos ter a parcela, nós vamos ter o sinal de adição, né? Vou botar aqui pra gente não esquecer esse nome, ó, esse sinalzinho aqui de adição, tá? A gente vai ter mais uma parcela, depois a gente tem um sinalzinho de igual, tá? E a soma ou total. Pode ter mais de 2 parcelas? Pode ter infinitas parcelas, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso que a gente vai fazer, nesse exemplo, nós vamos ter aqui 3 dezenas. Eu peguei esses números aleatoriamente, tá, gente? 3 dezenas, mais uma unidade. Aí, depois, na outra parcela, a gente vai ter 2 dezenas, mais 2 unidades. Com isso aqui, eu vou ter um resultado do seguinte. 2 unidades mais uma unidade é igual a 3 unidades. E 3 dezenas mais 2 dezenas é igual a 5 dezenas. Sendo assim, eu vou ter um total de 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, 50. Mais 1, 2, 3, 53. Fazendo o processo de adição com números, a gente tem que prestar atenção no seguinte. Todo número ele é formado por unidades, pode ter dezenas e pode ter centenas, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui o número, por exemplo, 43. 43 vai ser a primeira parcela da nossa adição, tá? 43 mais 24. Observe que 3 é unidade, que é representado pelos 3 quadradinhos, né? Aqui, ó, 3 quadradinhos, certo? E 4 é dezena, representado por 4 palitos, certo?
Então, veja só. 43 mais 24. 24 é unidade, portanto, unidade embaixo de unidade. E 2 representa duas dezenas, que seriam dois palitinhos desse. Isso aqui vai ser um valor, vai dar um valor igual a 67. 3 unidades mais 4 unidades igual a 7 unidades. 4 dezenas mais 2 dezenas igual a 6 dezenas. Ou seja, ao final, nós vamos ter uma soma ou um total de 67. Então, gente, deu para relembrar um pouquinho aí sobre as nossas aulas lá na escola? Então, nós vamos agora passar para o Google Forms, tá certo? Lá vai ter um exercício bem bacana para a gente fazer. É bem simples, rapidinho vocês fazem, tá bom? Um abraço, cheiro no coração e não esqueça, quem tiver dúvida ou não tiver conseguindo fazer a atividade, fala com a professora no privado, tá bom? Tchau! I keep a photograph